Vê se há em mim algum caminho mau. Revela-me. Ajuda-me, Espírito Santo. Guia minha vida pelo caminho eterno, pela tua verdade. Fala comigo. Me ensina. Abre os meus olhos, que eu quero ver. Eu quero ver. Em nome de Jesus Cristo. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Efésios, no capítulo 5. Vamos permanecer de pé. Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 14. Efésios 5:13 diz assim: Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Diga assim comigo: tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite. Teu Espírito Santo, para que venha abrir o nosso entendimento, Senhor.
pois a tua palavra é vida. E o Senhor diz que nós estamos limpos pela tua palavra. Queremos, Senhor, ser da maneira que o Senhor projetou a nossa vida, pois o Senhor criou tudo para uma ordem perfeita. Eu clamo que nessa noite o teu Espírito Santo comece a tocar em cada coração, ajustando casamentos, ajustando as famílias, ó Deus, os filhos, ao entendimento, Senhor. Pois o Senhor é paz, o Senhor é alegria, o Senhor é entendimento, o Senhor é quem traz harmonia. E nós clamamos, ó Deus, através do poder do teu Espírito, que a tua vida comece a entrar sobre o teu povo, ó Deus. Abre o entendimento, quebra, Senhor, todas as cadeias e as prisões nas mentes, ó Pai. Quebra toda a dureza do coração, traz um coração de carne, sensível, Senhor, à tua voz, sensível ao teu amor que nos chama e que nos traz a vida, Senhor. Pois tu és poderoso para restaurar a nossa vida e nos dar vitória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Pode sentar. O apóstolo Paulo fala de uma forma presente, real e tão atual para a nossa vida. Pois é os tempos que vivemos, tempos difíceis, diz a palavra. Irmão, a palavra não diz que esse tempo é um tempo fácil. Não é um tempo tranquilo. Quando Jesus disse, olha, neste mundo tereis aflições, muitas vezes nós imaginamos que isso nunca vai chegar. Nós vivemos um tempo de aflições, aonde existe um embate muito grande. E nós que somos servos de Deus, em todo o tempo, diz a palavra em Romanos, somos colocados à prova todos os dias. Somos colocados como ovelha perante o matadouro. Porque conhecemos a verdade, que afronta todo o engano que o inimigo tem lançado neste mundo. Mas, se os nossos olhos estiverem fitos, firmados na palavra de Deus, se a nossa vida estiver ligada em Deus, nós vamos vencer. Amém, meu irmão? Por isso ele diz, desperta tu que dormes. É necessário que o povo de Deus acorde. O povo de Deus se acostumou tanto com as bênçãos, que ele imagina que as bênçãos são maiores do que os princípios que Deus deixou. Primeiro Deus deixou mandamentos e depois promessas. Primeiro Ele nos deu ordens para que a nossa vida esteja dentro dos trilhos da vontade de Deus. E todo o resto vai bem. Mas o cristão acostumou a olhar apenas as bênçãos, aquilo que vem por acréscimo. E muitas vezes, por deixar de obedecer, de fazer o que Deus manda, não tem vivido as promessas. Não tem vivido aquilo que de melhor Deus tem preparado. Eu te pergunto, você quer o melhor para você, meu irmão, nessa noite? Quem quer o melhor para a sua família? Levante a tua mão. Aleluia. Primeiro porque somos família do Senhor. E o nosso testemunho fala mais alto. Então ele diz que é necessário que o cristão seja cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, o cristão não tem forças. Sem o Espírito Santo, nós não temos a capacidade de realizar nada, meu irmão. A nossa vida vai andar como aquele povo no deserto, patinando, sabe? Anos e nada acontecendo. Porque muitas vezes o cristão murmura por isso, porque ele não vê resultados, ele não vê o agir de Deus. Então ele imagina que Deus não está ouvindo a oração dele, que Deus não está fazendo. Mas na verdade Deus está dizendo, desperta. Deixa manifestar luz. Porque aquilo que é treva impede com que a presença de Deus e o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, diga comigo, enchei-vos do Espírito Santo. Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque sem Ele nós não vivemos.
A palavra diz que nós somos como terra seca que precisa da chuva. O Espírito Santo, Ele é quem traz a vida. Pois se a água não descer à terra, aquela semente morre. Ela não tem vida. Mas quando a água desce à terra, aquela semente começa a germinar e ela produz muitos frutos. Meu irmão, deixa a água do Espírito Santo descer sobre a tua vida nessa noite. Deixa a unção nova de Deus vir sobre a tua vida. Talvez o que haja aí na tua vida é um pouco da unção, um resquício da unção e que já está um pouco velha, sabe? Deixa Deus renovar. Deixa o Espírito Santo trazer algo novo sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo derramar sobre a tua vida uma porção nova. Quantos aqui desejam isso? De todo o coração, meu irmão. Quantos desejam de todo o coração? Deseja mesmo? Então levante a tua mão. Diga: Espírito Santo, eu clamo sobre a minha vida uma nova unção que me revigore, que abra os meus olhos, que me faça enxergar que eu preciso de Ti, Senhor, para vencer as batalhas. Que sem Ti eu sou como terra seca. Não há como produzir frutos. Eu não quero, Senhor, andar neste mundo, viver neste mundo, sem propósito. Mas eu quero produzir frutos. Que a minha família produza frutos de vida no Espírito Santo. Amém? Então a palavra de Deus nos ensina que Deus estabeleceu a família com uma ordem. Deus não colocou a família para que ela pudesse viver, cada um viver à sua maneira, ao seu estilo, do seu jeito. Não. Cada um de nós temos os nossos costumes, temos o nosso modo de agir, mas existe uma ordem espiritual na família. Existe uma ordem que vem de Deus sobre nós, em que Ele estabeleceu. E que na verdade, para que tudo isso esteja no eixo, que tudo isso funcione perfeitamente, diga assim comigo: nós precisamos do Espírito Santo. Não é por força, não é porque você quer, não é apenas porque você, olha, eu vou me esforçar, não. Nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos faz enxergar. Porque no nosso conceito, sempre nós estamos certos. Sempre nós damos um jeitinho. Não está assim, e por que está assim? Há uma justificativa sempre. Mas quando eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida, Ele quebra os meus limites. Ele liberta a minha mente de pensamentos errados, enganosos, para que eu possa fluir no Espírito Santo. Ele não disse que você faria sozinho. Ele não disse que você ia romper isso na tua força, porque nós não temos essa capacidade. Na verdade, nós vivemos num mundo em guerra. Por mais que você se esforce, existe um inimigo que é contra a tua família, contra o teu casamento, contra os seus filhos, quer você creia ou não creia. Você pode achar que não existe isso, não, Deus é por mim, o diabo não existe, o diabo existe, mas está lá longe. Não é muito bem assim não, meu irmão. Nós precisamos da proteção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Quando a palavra diz assim, não ignoreis os desígnios de Satanás. Quando eu não ignoro o inimigo que eu tenho, eu ando debaixo da graça de Deus. Eu ando debaixo da dependência de Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa. Por quê? Porque o inimigo, ele procura brechas. Ele procura pequenos espaços. Meu irmão, não é uma porta aberta. A porta aberta é fácil. A porta está aberta. Você vai e fecha a porta. Mas quando é uma brecha, poucos veem. Mas o Espírito Santo é capaz de abrir os nossos olhos, nos fazer enxergar. Porque talvez você ore, mas eu estou orando. Mas talvez esteja orando errado. Quando eu digo orando errado, significa que a oração de guerra faz você ir no alvo certo. Destruir o inimigo certo. Quando nós estamos
em guerra na nossa vida, eu não tenho como guerrear contra o diabo. Porque eu preciso vencer essas guerras para guerrear contra o inimigo. Quando eu guerreio dentro da minha casa, quando eu guerreio contra a minha família, contra uma outra pessoa, já está enlaçado pelo inimigo. Porque o inimigo que você está lutando não é o teu inimigo. A tua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. E por isso muito cristão fica enlaçado. Mas eu oro, mas você está em guerra com as pessoas. Você precisa guerrear contra o inimigo certo. Por isso só o Espírito Santo abre os nossos olhos e nos faz enxergar como que nós devemos agir. E eu creio que nessa noite, meu irmão, o Espírito Santo está aqui para abrir os teus olhos. Se você está dizendo assim, não, glória a Deus, eu preciso de uma oração. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Espírito Santo está aqui para te revelar, meu irmão. Quem pode dizer aqui, glória a Deus, a minha família está perfeita? Pode levantar a mão. Que bênção. É porque ainda vocês não enxergaram. Ninguém, todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Quando você imagina, olha, está tudo bem, maravilhoso. Ore. Clame a Deus, Senhor, abre os meus olhos, me faz enxergar. Eu quero guerrear pela minha família. Eu quero ser um guerreiro de oração pela minha casa. Porque se eu não me levantar e orar e buscar a tua face, quem vai fazer? Amém, meu irmão? Quantos aqui creem que tem um chamado de Deus? Diga assim, eu fui chamado. Talvez você diga, eu sou só um jovem. Mas Deus te levantou lá na sua casa para você ser um guerreiro de oração. Porque através da tua vida, Deus vai abençoar a tua casa. Se houver um justo, Deus não permite que o inimigo destrua a tua casa. Por mais que o mal esteja ali, rondando, se estiver ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ora, que clama, que dobra os seus joelhos diante do Senhor, Deus irá manifestar a sua glória. Deus é fiel, meu irmão. Nós temos que abrir os nossos olhos. Nós vivemos num mundo onde os valores foram invertidos, e nós vemos claramente que Deus disse, olha, mulheres, sejam submissas em tudo ao vosso marido. Em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Ele diz que existe uma proteção de Deus sobre a família, sobre a esposa, quando ela está debaixo da autoridade do homem. Quando ela se submete à vontade do seu marido. Não que não possa existir diálogos, não. Pelo contrário. Deus traz harmonia, paz, para que haja o diálogo. Mas ele diz, em tudo, porque o marido é o cabeça da mulher. Ele diz, como também Cristo é o cabeça da igreja. E como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres ao seu marido. Quando se quebra esta ordem, quando passa por cima, o inimigo entra. Porque quando Deus estabelece ordens de autoridade, o diabo também vê. E quando você segue aquilo que Deus diz, o inimigo submete a tua autoridade, meu irmão. Porque existe um reino espiritual que nós não vemos. Parece que tudo é normal. Não é assim quando nós falamos sobre o poder da palavra? Ah, nós estamos aqui, glória a Deus. Não, mas eu só falei, né? Só falei, não tem problema não. Você falou, mas está registrado. E o inimigo diz assim, agora você falou, então já tem uma autorização aqui, já posso agir. E lá em Provérbios diz assim, estás preso pelas palavras da tua boca. Então quando se age de uma maneira contrária à ordem de Deus, o inimigo começa a entrar. Por isso há tanta confusão. Não se pode inverter valores, porque o mundo é moderno. E hoje, a mulher também faz parte do trabalho.
tem os seus afazeres de uma forma diferente, não é tão diferente, porque lá em Provérbios diz que a mulher virtuosa também trabalhava. A mulher virtuosa também cuidava dos filhos, também cuidava do marido. E era uma mulher de Deus. Não lhe dá o direito de ultrapassar os limites que Deus colocou. E ele diz também que os homens devem amar e cuidar da sua esposa. Meu irmão, o papel do homem é muito mais difícil. Porque a mulher está debaixo de uma proteção. Porque quando está muito difícil e ela se submete à vontade do seu marido, ela entra debaixo da cobertura. Ela entra debaixo da proteção, da autoridade dele. Mas o homem não. O homem está por cabeça. E a palavra diz que ele deve amar a mulher. Porque, não de uma maneira qualquer, mas como Cristo amou a sua igreja e entregou a sua vida por ela. Um amor que traz proteção, um amor que age em favor, para que dentro do lar, da casa, no casamento, haja entendimento, haja paz, haja a presença do Espírito Santo. Ele quem precisa buscar o Espírito Santo, da direção de Deus, para que Deus possa agir naquela casa. Cadê os homens de Deus aqui? Os maridos, levante a sua mão aí bem alto, meu irmão, não precisa encolher mais não. Bem alto aí, meu irmão. Diga assim: eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, meu irmão. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, para que Ele nos revele o que nós não sabemos. Se tudo o que nós precisarmos saber estivesse escrito, glória a Deus, espera aí, está aqui, ó, no dia 5, hoje, amém? Dia 5 de março, você vai fazer assim, assim, assim. Seria fácil, não seria, meu irmão? Mas nós não sabemos. Dia 6, o que é que eu vou fazer? Mas aquele que confia no Espírito Santo é guiado pela voz dele. Quando o Espírito Santo nos guia, ele nos guia à vontade de Deus, que é boa e agradável. Amém? Por isso que muitas vezes, quando parece que está num caminho errado, mas o homem de Deus ouve a voz de Deus e diz: calma, nós estamos na direção certa. Ah, mas parece que tudo está difícil. Não, o caminho vai se abrir. Não era assim que eles faziam com Moisés? Moisés, o Senhor nos trouxe até aqui para morrermos. Nós não temos aqui tantos túmulos para tanta gente morrer aqui no deserto. Poderíamos estar lá, morrer lá no Egito mesmo. Moisés disse: calma. E clamou a Deus, porque ele estava na direção certa. Diga: eu tenho que confiar no Espírito Santo. Amém? Quando o Espírito Santo fala, faça. Mesmo que seja difícil. Porque nós queremos um caminho fácil. Nós queremos a direção mais simples. Mas nem sempre é a que Deus tem para a nossa vida. Por isso diz assim: eu preciso orar e buscar a face de Deus. Amém? Moisés orava, buscava a presença de Deus, para que Deus pudesse dirigir a vida dele. Para que quando as pessoas dissessem: olha, mas e agora? Eles sentissem que Deus estava presente. Quando Deus mandava ir, eles iam. Quando Deus mandava parar, eles paravam. Porque nós não podemos agir no ímpeto da nossa vontade. Quantas vezes ouve-se, e Deus dá essa capacidade ao homem, ser mais sereno, racional, a mulher é mais emocional. E ele diz: não, não é hora de agir. Não, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que agir. Nós não temos que agir. Nós temos que fazer o que o Espírito Santo nos manda fazer. E quando eu ouço a voz do Espírito e faço o que o Espírito nos manda, você anda num caminho de vitória. Mesmo nas adversidades, teu coração está cheio de paz. O que é que vai acontecer ali? Eu não sei o que vai acontecer ali. Eu sei que eu preciso da presença de Deus. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E eu digo mais, meu irmão. Quando nós andamos, sabe, debaixo da ordenança de Deus, a obediência, diga comigo, a obediência me faz
ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu não andar na obediência, como eu vou ser cheio? Se Deus me dá a direção e eu faço a minha maneira, o Espírito Santo vem quando nós obedecemos, quando nós somos amigos de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus nos manda fazer. Por isso, Deus nos deixa uma ordem. Ele diz assim: eis, pois, que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois o quê? Uma só carne. Então Deus fez os dois o quê? Uma só carne. Deixará, diga comigo, deixará pai e mãe. Deixar pai e mãe não quer dizer que eu não sou amigo mais do meu pai, nem da minha mãe, mas cortou a relação de dependência. Eu vou ouvir o que minha mãe tem para me dizer, vou ouvir o que meu pai tem para me dizer. Não. Você pode até ouvir conselhos, mas o que você vai fazer é aquilo que o teu marido e vocês, em oração, buscarem do Senhor. Porque nós temos, diga, eu tenho o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, meu irmão? Confia nele. Comece a ter suas experiências. Comece a buscar. Mesmo que você ouça conselhos, lógico, porque se o teu pai e tua mãe não são de Deus, fica mais difícil ainda. Quais os conselhos que ele vai te dar? Você tem que pesar a palavra de Deus. Porque lá em Salmos 1 diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Qual é o conselho que você ouve, o de Deus ou do mundo? Você anda na sabedoria de Deus? A de Deus é certa. Ela te leva para a vida eterna. Ela te leva para o propósito de Deus na sua vida. Mas o que o mundo tem para você não é o melhor de Deus. Muitas vezes o engano, que parece ser um caminho, mas que depois traz uma emboscada. É necessário cortar essa ligação e aprender a ser família. Quer aprender a ser família, meu irmão? Amém, meu irmão? Ele diz, deixa, então deixa, para que haja um só pensamento, um só sentimento. O casamento, ele não prevalece porque existe apenas amor. Porque o amor pode acabar. Por más atitudes, por divergências. Mas um casamento prevalece quando há amor e há a mesma visão. Quando os dois andam na mesma direção. Por isso, jovem, quando se une com aquela que é do mundo, ou ele que é do mundo, são pensamentos diferentes. E o Senhor diz, como disse a Sansão, desta eu não me agrado. Mas esta agrada o meu coração. Você quer agradar o teu coração ou o coração de Deus? Quais são os princípios que você quer dar à tua família? Os princípios de Deus, porque Deus disse, olha, não se misture com as mulheres dos cananeus, dos heteus, dos heveus. Por quê? Porque eles tinham costumes pagãos, de deuses pagãos, que ofendia o nosso Deus. Mas, quando nós buscamos na nossa parentela, nós estamos edificando um lar em Deus, em princípios de Deus, que exalta o nosso Deus. Por isso um casamento prevalece nos mesmos pensamentos. Vamos andar juntos, vamos sentar, vamos alinhar o nosso pensamento. Porque se um andar, outro para cá, lembra? Quando você era novo, tinha lá aquela brincadeira na escola, né? Cabo de guerra, é isso? É esse mesmo nome? Não lembro. Um puxava de lá, outro puxava de cá. E aí um vencia, né? Mas os outros era tudo derrubado. Se um perder no casamento, todos perderam. Não existe essa, mas o meu pensamento tem que prevalecer. Não, a palavra diz assim, olha, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Marido, ame, cuide da sua esposa. É uma ordem de Deus. E quando isso acontece, os dois estão caminhando para o mesmo propósito,
Diga assim comigo: é necessário unir forças. O que o inimigo quer? Que guerreie. Porque se lutar entre si, não é assim que aconteceu com Moabe, Amon e Monte Seir? Quando o povo chegou lá, eles estavam destruídos. Por quê? Eles primeiro vieram guerrear com o povo de Deus. Quando eles chegaram lá, eles guerrearam entre si, se destruíram. Não havia nenhum para lutar, porque todos eles já estavam no chão. O que o inimigo tem feito nas famílias que não conhecem a Deus? Colocado uns contra os outros. Mas eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu sonho, eu tenho... Não. Quando você se une à sua mulher, você abandonou o seu, ela o dela, para que vocês tenham um só. Sejam um só. Não é o meu, não é o dela. É um só. Um pensamento, um sentimento. Como é a igreja. Como é Cristo com a igreja. Um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Amém, meu irmão? É assim que nós temos vitória. Sabe, o inimigo quer bagunçar tudo isso para que o cristão não viva o melhor de Deus. Não viva a paz, a alegria que Deus tem preparado para o seu lar. O que traz a felicidade na tua casa não são boas viagens. Não é você alcançar uma casa nova. Não é você ter um carro do ano. Porque tudo isso aí é uma alegria momentânea. Na hora há um êxtase. Aquilo que eu tanto desejava, mas passa. O que nós precisamos, meu irmão, é estar no propósito de Deus. Diga: eu preciso estar dentro do propósito de Deus. E o Espírito Santo me leva à vontade do Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, alegria e paz e gozo no Espírito. Paz, justiça e gozo no Espírito Santo. A nossa alegria vem do Espírito Santo. A alegria do Senhor, diga: a alegria do Senhor é a nossa força. Olha para o teu marido, para a tua mulher, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Não é o que nos rodeia. Não. Sabe como é que tudo vai bem com seus filhos? Quando você busca o Espírito Santo. Quando ele está aqui perto, pequeno, igual os meus, é fácil, né? Eu os protejo aqui debaixo das minhas asas, mas nem todo o tempo. Ele vai à escola, vai ali, em tantos lugares. Aí tem uma época que ele sai, né, Jorge? E aí? E aí que eu oro mais. É aí que eu me uno mais à minha esposa. E vamos clamar pela nossa família. Espírito Santo, põe o teu poder. Porque aonde eles estiverem, Deus vai estar com eles. Vai pôr o temor de Deus no coração deles. Nenhum mal os alcançará e praga nenhuma chega à minha casa. Assim, nós somos guardiões da nossa família. Somos nós que nos levantamos para clamar. E o Espírito Santo é quem arregimenta as nossas mãos para este combate. Meu irmão, para de olhar com os olhos naturais. Para de enxergar da sua maneira. Para de deixar e falar que é tudo assim mesmo. Não precisa tanto, não. Não, precisa sim. Porque nós vivemos um tempo difícil. Um tempo onde você olha tudo ao seu redor. As coisas se complicaram. Nós vemos que o inimigo tem avançado por todos os lados. O inimigo tem assolado famílias, tem assolado um país. E nós que somos povo de Deus, como Isabel leu agora há pouco, aonde Deus não permite que praga nenhuma chegue à nossa vida, quando nós estamos debaixo da sua proteção, quando nós estamos debaixo da sua vontade. Porque Balaão buscou a presença de Deus, ouviu o que Deus tinha dito, e ele disse: olha, aquilo que você abençoar, ninguém vai poder amaldiçoar. Abençoado está. E quando você abençoar a tua casa, como é que você vê a tua casa? Como é que você vê o teu pensamento? Como que você fala do teu marido, da tua esposa? Você fala bem? Você fala aquilo que Deus diz? Qual é a tua visão? Fecha teus olhos, pensa aí um pouquinho. Qual é a visão que você tem? Você vê as dificuldades? Você fala das dificuldades? Ou você tem orado? Diga: Espírito Santo,
me faz enxergar na minha esposa ou no meu marido, diz aí, o grande valor e poder que o Senhor depositou nele. Me faz enxergar que a minha oração pode mudar todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. A tua oração muda. Você não rompe pelo teu esforço. Ora. Comece a orar, que Deus começa a mudar. Até os sentimentos, até o coração, Deus é capaz de mudar. E Ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais, porque isso é justo. E é o primeiro mandamento com promessa, para que tenhas longa vida sobre a terra. Obedecer significa você estar debaixo da submissão, da autoridade do seu pai e da sua mãe. Você que é filho. E assim você vai ter longa vida sobre a terra. Não é normal tantos jovens morrerem tão cedo, porque nós vivemos numa geração insubmissa, uma geração que não honra mais pai e mãe. Por isso há tantos acidentes, drogas, prostituição, doenças que matam os jovens. Isso, meu irmão, não é o acaso, é a desobediência de jovens que não são como nós, porque o Senhor levantou jovens obedientes, jovens submissos na sua igreja. Não ande pelo caminho da insubmissão, não ande, porque esse caminho é o caminho que o inimigo quer levar o jovem. Não tem problema não, faz do seu jeito, você já sabe, você já conhece, você precisa conhecer a vida e experimentar. Meu irmão, isso é mentira, porque o diabo está armando uma cilada tão grande lá na frente, que você nem está enxergando. Ande em obediência, porque é a promessa de Deus. E Ele diz também: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Olha, não haja exageradamente. Clame ao Espírito Santo sabedoria para educar, para falar, também para corrigir. Porque há um engano que diz: olha, não pode corrigir seu filho, porque isso, aquilo, a psicologia, não. E a Bíblia diz que existe a vara da correção e ela precisa ser usada. Porque eu recebi a vara da correção. E eu amo meus pais da mesma maneira, meu irmão. Não tem nenhum ressentimento de um dia que eles me bateram, não. Não se age por raiva, não se age por exageros, mas é necessário corrigir. Porque só corrigem aquele que ama. O mais fácil é fazer: não, deixa para lá, porque não ama. Quando não se corrige, diz: não, deixa, vai deixando, olha, não vai se ajeitar, é porque não ama. Porque Deus nos corrige, é porque Ele nos ama, meu irmão. Olha para o teu irmão e diz: Deus te ama, meu irmão. Quando Deus te corrigir, sinta-se amado. Amém? Amém, meu irmão? É assim que Deus faz. Dói muito. Às vezes a correção de Deus dói mais que uma varada. Ou mexe lá no íntimo do seu eu, você não queria. Mas ela traz bons frutos. Porque a poda serve para produzir mais frutos. Então é tempo de nós nos levantarmos como igreja. E nós, diga eu, verdadeiramente, ser família do Senhor sobre a terra. O que é que você precisa? Meu irmão, eu não estou aqui para dizer o que é que você deve mudar. Mas eu sei que o Espírito Santo é capaz de te revelar isso. Se você ouve tudo isso e diz assim: glória a Deus, eu não tenho nada que mudar, é porque tem muito para mudar. E você não está enxergando nada. Pede o Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Curva a sua cabeça e pede ao Espírito Santo nessa hora. Pede: Espírito Santo, me revela. Me revela. Meu irmão, eu vou orar nessa noite para que cadeias caiam por terra. Sei que existem embaraços que têm tentado enlaçar a tua família. Coisas que parece que não anda, que não vai para frente, e que você sabe que se aquilo se ajustar, a sua casa vai ser restaurada. Deus está aqui para abrir portas. Deus está aqui para abençoar.
E aquilo que Deus abençoa, ninguém pode revogar, meu irmão. Pede ao Espírito Santo. Pede que Ele te revele. Espírito Santo, fala, meu irmão. Pode falar. Olha aí para tua esposa. Dê a mão para ela e diz assim: vamos orar juntos agora. Vamos clamar ao Espírito Santo, sabedoria, para educar os nossos filhos, nosso casamento, para que haja harmonia, mesmo sentimento, mesmo pensamento, andar na mesma direção, caminhar juntos, ser mais fortes para vencer a batalha.